Twinkie fat, ele fat, pretty sunny fat, ele Twinkie Annie, Jolly Golly Dolly Sally, pretty Jane, Amy Swirling Woods, Fairy Seritone, Sweetie Splashy Twinkie Dove, without solitude. Esses são alguns livros que eu separei para ler na Maratona Literária de Halloween. Não sei se eu vou conseguir ler todos, acho que não, mas todos eles se encaixam nos desafios da maratona. Vim com atualizações, tô na metade do livro, quase na metade, na verdade faltam algumas páginas e poderia estar mais emocionante, poderia, mas eu acho que, tipo, daqui pro final ainda tem muita coisa pra ser aprofundada, então talvez fique melhor, mas eu tô gostando até agora. Bom dia pra quem? Tudo que eu editei sumiu. Do nada. Então, tudo que você viu até agora sumiu e eu editei de novo depois. Mas, pelo menos, ontem eu li bastante. Ontem, tipo, de madrugada, só falta isso aqui, pra eu terminar o livro. Então, eu vou tentar terminar agora de manhã e depois eu foco nisso de editar de novo, o que eu já tinha editado. Quando eu terminar de ler, eu venho falar o que eu achei. Achei um pouquinho chato. Terminei de ler Teste Tolstói, que, por sinal, a pronúncia não é teste, é tache. E eu pronunciei errado o livro inteiro. Foi uma leitura leve e agradável, mas algumas coisas me incomodaram. A Natasha tem 17 anos, mas às vezes parecia que ela tinha 13, 14. E alguns plots, algumas coisas foram muito previsíveis e basicamente o livro não foi muito emocionante. Poderia ter se desenvolvido melhor nas quase 400 páginas. Mas aí isso não aconteceu. Porém, foi uma leitura boa, eu dei 3 estrelas e meia. E é isso. Ainda não decidi o que eu vou ler em seguida, mas eu vou olhar ali as opções que eu tenho. E depois eu venho com mais atualizações. I never should have called, 'cause I knew you'd leave me, but I didn't think you could do it so easily. I never should have held your hand on that cold rainy night, 'cause further along it would cause another fight. São umas 11 horas da manhã, mas eu não sei que dia é hoje, porque eu tô de férias. Hoje é o 8º dia da Maratona Literária de Halloween e eu terminei de ler o meu segundo livro. Eu tava lendo O Vilão esses dias. Na verdade, eu não comecei a ler ele nessa maratona. Eu comecei a ler em junho. E estamos em outubro. Mas eu não terminei porque eu tava com medo do final. E aí eu tava, tipo, em 82% do livro e eu não terminava nunca porque eu tava com medo do que ia acontecer no final. Esse livro vai contar, basicamente, a história de 2 amigos que são estudantes de medicina. E aí o livro fica indo, tipo, fica tendo uns flashbacks 10 anos antes, 10 anos depois. E falando sobre essa amizade deles e também porque é que eles se odeiam hoje em dia. E aí tem uns elementos de fantasia e coisa, tipo, sobrenatural, que são as pessoas extraordinárias que têm algum tipo de poder, por um motivo aí que eu não vou dizer qual é. E aí você acompanha a história desses 2 amigos, Victor e Eli. E o meu preferido é Victor, óbvio. Uma coisa que eu gostei muito é a estética Dark Academia, acho que é assim que fala. Se você não sabe como é essa estética, eu vou deixar umas fotos de mais ou menos como é. E eu amo essa estética, é tipo tudo.
E também eu acho que tem a ver um pouco com a Corvinal, que eu adoro. Então, tudo de bom. Enfim, eu tava 82% desse livro, faltava muito pouco pra terminar. Tava com medo do final e realmente foi muito tenso, mas foi muito bom. Então eu quero ler a continuação do livro, não sei quando, mas eu quero muito ler. E quero ler outros livros da autora também, que a escrita dela é muito boa. Eu não tenho mais muito o que falar sobre esse livro. Ele é muito bom, mas enfim, isso aqui não é uma resenha, então é só um vlog. Por isso que eu não tô falando tanto da história detalhada dos livros que eu tô lendo, mas eu gostei muito, tipo, o final superou minhas expectativas, então eu fiquei muito feliz. E essa música que tá tocando no fundo, na minha opinião, é a trilha sonora desse livro, então eu vou deixar todas as músicas que estão nesse vídeo na descrição, e talvez eu monte uma playlist, não sei, enfim, tudo tá na descrição, então é só procurar. Aí, enfim, eu achava que eu ia chorar com o final do Vilão, mas eu acabei nem chorando, porém, assim, foi um surto, sabe? Foi muito emocionante e eu dei 4,5 estrelas, tipo, eu acho uma nota muito boa e eu gostei muito do livro, então leiam. O próximo livro que eu vou ler, na verdade, terminar de ler, porque esse também eu comecei, mas ainda não terminei, eu tô em, tipo, 15, 20%. Os Crimes ABC, da Agatha Christie, e como eu já comecei a ler, tipo assim, até agora tá bem legal. E eu gosto muito do Poirot, eu acho ele bem... não sei, eu acho ele gente boa, sabe? E é isso. Mas assim, eu não sei se eu vou ler agora. Eu acho que agora eu vou assistir Coraline, porque assim, eu amo Coraline e eu tô com muita saudade dessa história. E eu tenho 2 edições ali. Eu vou até mostrar, mas assim, eu não vou reler porque eu já reli tanto esse livro e eu tô com saudade do filme especificamente. Então eu acho que eu vou assistir o filme e é isso. Falta pouquinho pra maratona terminar e eu ainda tô lendo Os Crimes ABC, porque, enfim, coisas da universidade pra fazer ainda, mas a leitura tá muito legal, tá muito interessante e você não consegue parar de ler. E eu acho que daqui a pouco eu termino, mas talvez não dê tempo de ler mais um livro nessa maratona. Mas foi muito legal, tá sendo legal no caso. E eu acho que eu vou continuar com a TBR, tipo, com os livros que eu separei pra ler, porque eu ainda vou continuar de férias quando terminar a maratona. Então acho que eu vou ler os livros que eu separei mesmo pra essa maratona. E talvez eu faça algum vlog de leitura de alguns desses livros, não sei. E é isso. Sobre Os Crimes ABC, eu sinto que vou ser feita de burra, porque eu sei que o final vai me surpreender e que vai ser uma coisa que, tipo, eu vou ficar... como assim? Meu Deus, não pensei nisso. E aí vou me sentir meio burrinha. Mas eu adoro, porque, enfim, eu acho muito interessante investigação criminal e etc. E o detetive Poirot é incrível. Eu acho ele... ai, não, eu gosto muito dele, muito. Então tá muito boa a leitura.
Hoje é dia 31 de outubro, o dia do Halloween, e também o dia que termina essa maratona literária. E eu vim aqui terminar o vlog, mas antes eu queria falar um pouco sobre a minha última leitura. Os Crimes ABC, da Agatha Christie, foi um livro muito bom. Eu marquei algumas coisas, umas reflexões, enfim. Eu gostei muito do mistério e da maneira como ele foi resolvido. Achei o detetive Poirot incrível. E como eu já tava esperando, o final foi uma surpresa, então eu gostei muito e quero ler outros livros dela. Então é isso, no total eu li 3 livros nessa maratona. Eu terminei de ler esse livro aqui na quinta e hoje é domingo. Então esses foram os livros que eu li nessa maratona, foram leituras boas no geral. E se você quiser acompanhar as minhas leituras mais de perto, me segue lá no Instagram, que eu sempre posto alguma coisa sobre o que eu tô lendo. Se você gostou desse vídeo e desse formato de vlog, deixa aí o seu like. Obrigada por assistir esse vídeo, foi muito divertido gravar esse vlog e participar dessa maratona literária de Halloween. Foi a primeira maratona que eu participei, inclusive. Enfim, é isso. Eu vou continuar ali com as minhas leituras. I can't be the only one who hears you. Tears falling down at the party. Saddest little baby in the room. Fears, tell me fears, don't get me started. I get a little gray hair for every scare you share.